Há quanto tempo faz que você aceitou Jesus Cristo no seu coração? Você lembra dessa data? Eu tinha 6 anos de idade. Parece que é mentira, né? 6 anos de idade. Eu era bem pequenininho. É porque é o seguinte, eu nasci dentro de um lar cristão, né? Eu nasci lá com meu pai, direitinho, na igreja, com mamãe, sendo uma ministra de música. Então é muito comum para mim o ambiente da fé. Então eu não tenho assim um dia de dizer assim, eu estava perdido, andando pelos lugares ermos, né? Eu estava na maconha, eu estava com os amigos ruins, eu estava lá no forró do Cajueiro Drinks, eu estava lá fazendo um bocado de coisa. Eu não tenho essa história, não. Eu tenho assim, eu estava na igreja, com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja. Então não tem aquele dia assim que você estava comendo com os porcos, né? Não tem esse dia assim. Mas eu já tive muitas experiências com Deus. Mas se eu fosse lembrar o dia que eu aceitei Jesus, para mim seria com 6 anos de idade na salinha das crianças. Não sei porque a tia foi perguntar quem aceita Jesus, e eu levantei. Até hoje, para mim, esse foi o dia, certo? Para você foi quando? Né? Quando foi? Quando foi que fez sentido para você? Algumas pessoas têm isso muito firme. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entender, até se já é crente. Né? Assim, eu sou crente. O que significa ser crente? Quando é que eu posso dizer que eu virei crente? Qual é o sentido assim? Ah, virei crente, entendi. É esse aspecto que fez eu ficar crente, né? Agora eu sou crente, porque eu entendi isso. Tem gente que tem uma dificuldade de chegar nesse processo. E aí, posso aqui dar uma explicação simples para a pessoa, uma explicação que a gente dá muito no meio da fé, que diz, se com seu coração você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e se você confessar isso publicamente com a sua boca, então você é salvo. É uma explicação mais, né, das igrejas tradicionais, normais. Como é que faz? Você tem que aceitar Jesus no seu coração e confessar, e até mesmo no batismo. No batismo não tem um processo lá de confessar, fazer a profissão de fé e publicamente contar para todo mundo? Eu gosto de uma explicação mais assim, espiritual. A espiritual é assim, foi quando você teve um encontro com Cristo. Cristo fez sentido para você. Um dia você não conhecia Jesus. Estava lá, de repente você sentiu algo, você teve uma experiência com Deus. Você estava assim, sentiu a presença dele e você disse, rapaz, Deus existe, Deus é bom, Deus é tudo isso que dizem que ele é. Rapaz, não é que eu decidi crer, eu criei e estou dizendo para você. Aconteceu e eu estou só relatando o que aconteceu, porque não foi que eu decidi, eu senti, eu tive um encontro com Deus. Que Cristo é uma pessoa. Deus é uma pessoa, então você se encontra com essa pessoa, não é um argumento que você acredita. Então tem essas ideias, e essas ideias são muito boas. Tem um texto na Bíblia que eu acho que ele é mais profundo ainda e que traz ideias que faz a gente refletir até mais profundamente sobre o que é ser um cristão. Esse texto eu vou trabalhar com vocês e eu acho que esse texto ele é mais forte do que até essas outras maneiras que a gente entende. Mas ao mesmo tempo que ele é forte, eu vou pedir que vocês me acompanhem assim nas reflexões, porque ele é algo, como a Bíblia geralmente é, a gente que destrincha ela, mas a Bíblia ela é meio confusa. Oi, pastor, heresia. Não, é assim, entremeado, os conceitos não estão assim, capítulo 1 sobre casais, aí vai o capítulo 1 sobre casais. Capítulo 2, criação de filhos, não é assim não, é a Bíblia, é a gente que faz isso. Mas a Bíblia tem um texto ali que fala disso, outro que fala daquilo, é tudo misturado, né? Aí a gente vai organizando. E tem texto que é misturado dentro do texto. Tudo misturado lá dentro, entremeado os conceitos. Porque eu acho que a fé é um negócio entremeado mesmo. Tudo junto, uma coisa em cima da outra. Não diz, tem até uma ilustração antiga que diz assim, o fruto do Espírito, aí a pessoa vai dizer assim, não são os frutos, né? Aqui é o fruto da paz, longanimidade, amor, fé. Não, é um fruto que tem os gominhos. Os gominhos é a fé, o outro gominho é a paz, né? É um fruto só e os vários gominhos do fruto são, né? É um fruto, é uma coisa só. A salvação, ou ser cristão, a identidade cristã, é uma coisa só, mas ela tem um bocado de coisa. Entendeu? A gente fica separando para ver se, mas é uma coisa só.
Dentro desse texto tem 3 coisas, que é uma tríade. Essas 3 coisas estão totalmente entrelaçadas. Eu vou ler com vocês e vou tentar mostrar esse nó para vocês. Olha, João 14, no verso 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê, aqui, crê em Jesus Cristo, crê. Aquele que crê, qual é a característica, qual a identidade do que crê? Em mim fará também as obras que tenham realizado. Então, o que é ser crente aqui? É fazer as obras que Cristo faz. Porque quem crê, faz as obras, fazer as obras do que Cristo faz. Melhor ainda, ó, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. No 15, vai dizer outra coisa, olha só. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então aqui já está vinculando o amor a uma obediência aos mandamentos, não é? Parece que a gente coloca uma coisa antes, depois a outra, mas tudo junto, certo? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aqui já está falando do Espírito Santo junto com o negócio. Juntou tudo, certo? Não tem aquelas divisãozinhas que a gente faz, não. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O que é isso? O cara teve uma experiência com Deus, não foi? Vocês conhecem o Espírito. Olha a experiência aqui. O mundo não. Quem conhece? E porque vocês conhecem, eu vou dar para vocês. Olha a coisa doida. Eu estou dando para vocês o Espírito que vocês já conhecem. E se vocês me amam, vocês me obedecem. E se você crê em mim, você faz as obras que eu faço. Conhecimento, prática e crença. Ó, vou continuar, que é tudo doido, certo? Ó. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, se eu fosse fazer uma sistematização desse versículo, eu vou fazer o quê? Primeiro eu tenho que obedecer, para depois dizer que eu amo Deus, e depois ele vem habitar em mim, né? Se eu for fazer uma síntese desse versículo, primeiro é a obediência, depois a habitação. Aí no 23, não satisfeito, João, né, escreve doido, aí faz assim. Respondeu-lhe Jesus, e se alguém me ama, aí é o contrário, primeiro você ama, guarda a minha palavra, aí você guarda a palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aí tinha um biscoito antigamente que dizia assim, ele é fresquinho porque vende mais, ou ele vende mais porque é fresquinho, né? Quem veio primeiro, é o ovo ou a galinha? Primeiro eu obedeço e Cristo vem habitar em mim, ou primeiro eu amo e ele vem habitar em mim e obedeço? É um fruto só, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Tem vários elementos dentro do fruto, mas é um fruto só. Ó. Aquele que não ama, não me ama, não guarda as minhas palavras. Então aqui tem 3 conceitos. Hoje eu estou fazendo você ligar a cabeça, né, para pensar, né? Hoje é cabeça. Ó. Primeiro, o crer, aquele que crê e aquele que me ama. Está falando de 2 sentimentos importantes, o crer e o amar. É a fé, propriamente dita, o amar a Deus. O segundo é guardar minhas palavras e obedecer os meus mandamentos. Outro elemento está aqui. Crer e amar, obedecer e guardar. E o terceiro é conhecer o Espírito Santo de Deus e ter uma experiência com Deus. Terceiro elemento. O fruto é isso aqui, mas são esses 3 elementos que acontecem. Uma coisa mais importante que tem nesse texto, que eu queria que você entendesse, é que a fé é um encontro espiritual com Cristo e que tem uma dimensão prática. Entendeu? A fé não é algo só espiritosférico, mas ela tem uma realização prática, cotidiana e agora. Então a fé é um encontro com esse Cristo que se manifesta de maneira prática. Ok?
Seria um resumo disso. Por que é importante entender a questão da prática? Porque eu vou fazer uma ilustração. Se você gosta de um time de futebol, em algum momento da sua vida, né, você se encontrou com alguém, teve uma pessoa que você admirava, né? Na minha época era o Raí, do São Paulo, eu achava legal. Aí você tem assim uma pessoa legal, aí você diz, gostei desse time, meu amigo, né, me influenciou, meu pai me influenciou, gostei desse time. Aí o que você começa a fazer? Começa a assistir televisão para ver o time jogar, né? Às vezes o time nem está perto de você. Você assiste televisão, vai vendo o time jogar, vai vendo no campeonato, vai vendo a escala, vai vendo quem foi que entrou, quem foi que saiu. Lá, pelas tantas, você diz, vale a pena pagar um pacote Plus Advanced com o Campeonato Brasileiro para me assistir em casa, não é não? E ainda vou comprar a roupa do time para mim, para o meu filho, para minha esposa, para a gente fazer um movimento legal e um churrasco com os amigos. O que você fez? Você se comprometeu, você gastou dinheiro com o seu time, não foi? Lá pelas tantas você diz, vou assistir o Ceará, vou assistir o Fortaleza na quarta-feira, né, no estádio. Aí você vai para onde? Para o culto, né? O culto do time. Você vai para o culto do time no domingo e na quarta-feira. Lá você canta a música do time, você faz adoração ao time, você diz, esse time é maravilhoso, você canta palavras de ordem ao time e vê o time jogar. Aí, não satisfeito com isso, você volta para casa e vai ver 3 horas de mesa redonda sobre a partida que você assistiu. Porque é a pregação, é 3 horas de pregação sobre a fé. Aí o cara vai dizer que o juiz não devia ter dado aquele pênalti e não sei o quê. E você vê os versículos tudinho na mesa redonda que você vê o time de futebol. E você presencia milagres, que naquele 45 do segundo tempo a bola entrou e você salvou seu time. É um milagre que você viu ali, quando você estava vendo seu time. Né? Você vê o livramento que o juiz não deu aquele pênalti que devia ter dado. É o livramento. Aí você vê as coisas que estão acontecendo. Lá pelas tantas você tem experiências para contar da história que você viveu com esse time e leva seu filho para a salinha para ele aprender também a gostar do time de futebol. E essa é a experiência que a maioria dos cristãos tem com a fé. É você ter um time que você gosta muito e investir até um certo dinheiro nesse time, torcer por ele, glorificá-lo, escutar sobre ele e se envolver com ele. Isso é muito legal, mas não é exatamente a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é você jogar o jogo, é entrar no campo e ser o jogador. Entendeu a diferença? Porque ela tem uma realização prática, ativa no jogo que está acontecendo. Então, amigo, o que é a fé? É entrar no campo de futebol, chutar aquela bola e tentar fazer um gol contra o reino do Satanás. Só que, você pode até dizer, mas eu faço isso, eu tenho minha peladinha de terça-feira, né? É o grupo de oração lá na casa da irmã que eu vou lá, então as oração lá e faz um negócio maravilhoso, é a minha pelada que eu faço. Aí tu diz que tu entra no jogo, mas não é isso também de novo. Olha o que o João Alexandre fala na música dele, Em Nome da Justiça, diz assim, ó, enquanto domingo ainda for o nosso dia sagrado, em nome de Deus se deixa os feridos de lado. Porque o evangelho não é o culto. O jogo é a vida, e não um momento da sua vida. Então, o evangelho é você jogar um jogo que o jogo é a sua vida. E a sua vida é 24 horas por 7 dias da semana. E a fé tem uma dimensão concreta e prática nessa vida. De maneira que você não crê, e isso é algo que não tem nada a ver com a sua vida hoje. Isso se realiza na sua história pessoal muito forte e muito grande. Estão comigo? Todo mundo entendendo? Pois bem, e como é que eu faço para viver de forma prática? Qual é o sentido prático de eu viver isso daqui? Como é que eu faço isso para viver isso daqui? As visões mais tradicionais, mais comumente que a gente conhece, vão dizer algumas ideias. Primeiro, guardar a palavra de Deus é você conhecer muito da Bíblia. Eu não discordo muito, não, mas eu discordo, certo? Mas vamos primeiro falar e a gente vai conversando. Qual é uma visão muito forte no meio das nossas igrejas? É de que um bom crente é aquele que conhece muito.
E se você for para EBD muito tempo, se você ler a Bíblia inteira num ano, se você estudar os livros daquele autor, se você souber a sistematização de Calvino, se você souber as doutrinas da igreja, quanto mais você sabe, melhor crente você é. Quanto mais você adquire informação e guarda a palavra no seu coração, melhor crente você se torna, até o ponto de você poder ser defensor da fé. E aí você vai sair lá fora lutando contra as heresias, porque o mundo está cheio de ideologias erradas, e um bom crente é aquele que sabe defender a fé e sabe dizer por que está errado e até eleger as pessoas que vão dizer lá que está errado. E você varre o mundo atrás da nova heresia para você escrever um novo livro contra a heresia. Então é mais ou menos isso, ser um bom crente. Ser o lutador das heresias, contra as heresias. De maneira que se você falar algo errado para essa pessoa, ele vai te corrigir, mas na hora. Porque ele sabe o que é o certo. Ele fez a prova do Enem, do Evangelho, e virou crente. E ser crente é passar no Enem de Deus. Certo? Então, se você saber o nome do pai de Sansão, você está dentro do céu. Se você não souber o nome do pai de Sansão, você está errado. Quem sabe? Manoá, está aí, está no céu. Ahorita entrou no céu. São Pedro já marcou o nome dele. Então, conhecer é ser um bom crente. De maneira nenhuma, eu concordo nisso, porque Paulo era um cara que conhecia pra caramba, era fariseu, cheio de doutrina na cabeça, precisou de uma experiência com Deus para poder se converter, e tem que ser aquela da visagem, viu e teve cego e teve um bocado de coisa. Às vezes a gente sabe muito, os melhores exemplos de crente que a gente conhece não é os que sabem mais. Às vezes os piores é os que sabem mais, né? Você já viu? Os caras que sabem muito a Bíblia é os caras que você tem mais medo de ficar perto. Parece o Satanás, sai acusando todo mundo. Que não é, a função do Satanás não é acusar os outros. Por que o crente faz a função do Satanás? O cara que sabe mais é o mais chato. Como é que vai transmitir o amor de Deus sendo o cara que sabe mais? Tem que ter alguma coisa junto com esse saber, né? Não pode ser só o saber. A outra coisa que as pessoas colocam quando pensam assim, o que é ser um evangelho prático na sociedade? Elas pensam que é você não se envolver com a imoralidade do mundo. Você ser uma pessoa que não peca e que tem buscado muito ter uma grande santidade. De novo, eu não estou achando que esses elementos são ruins. Estou achando que esses elementos não são o centro do universo do que a gente está estudando. Mas eles acham que você não deve tocar, pegar, provar, se envolver, deve se excluir e sair de perto de tudo que é contaminação. E para isso a gente aprende desde criança musiquinhas, né? Que nem essa daqui que diz assim, ó a musiquinha. Vocês lembram dessa música? Cuidado, olhinho o que vê. Cuidado, boquinha o que fala. Cuidado, mãozinha no que pega. E cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando para você. Pense. Ser crente é não pegar, não provar, não pisar. Entendeu? Porque se você pisar fora, né, da bacia, o que o pai vai fazer? Vai estar te olhando. Está excluído do rol de membros. Deus pegou teu rol de membros e disse, você pecou aquele dia, pode nem tomar ceia. Não é assim, não? Se estiver em pecado, pode tomar ceia? Não é crente, não. Por quê? Porque é um evangelho que se manifesta no não fazer. Quem é um bom crente? É aquele que não faz. É o castrado. Quanto mais castrado você for, mais você não fizer, mais bom crente você é. Então, se você é o cara que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, esse é crente. Entendeu? Então, não fazer. E quanto mais você não fizer, mais santo você é, mais crente você é. E quanto mais você não fizer, mais você pode dizer para os outros que eles não estão fazendo também. Né? Assim, eu não faço nada, então eu posso acusar você de estar fazendo, eu posso dizer, mas no dia que eu fizer, aí eu caí em desgraça, aí eu não posso mais falar com ninguém. Eu não consigo entender o evangelho que se define pelo não fazer. O seu evangelho é o evangelho do não fazer? O evangelho veio ao mundo para você não fazer? É isso? Eu não sou aqueles crentes que fica preso dentro da igreja, pregando de arrebatamento e dizendo que Satanás está no mundo, não. É só isso que eles podem fazer, não pode fazer nada, aí tem que ficar dentro da igreja esperando o arrebatamento.
com medo no mundo. O evangelho não é um não fazer. De maneira que, às vezes, eu penso que esse tipo de interpretação prática, ele gera muito de uma associação que eu não gosto, que é pessoas que falam muito sobre a misericórdia de Deus, mas não demonstram a misericórdia de Deus. Falam muito sobre o amor de Deus, mas não conseguimos perceber neles o amor expresso. Falam muito sobre a misericórdia, mas não conseguimos ver o perdão. Falam muito sobre conhecer a Deus, mas eles passam muito pouco tempo sendo de Deus. Falam muito sobre não fazer e gastam muito pouco tempo fazendo ou procurando o caminho excelente para se realizar. E aí eu acho que não é por aí. Embora eu acho que buscar uma santificação, lutar contra o pecado, conhecer a palavra de Deus, sejam elementos importantes e significativos da fé. O que seria praticar esses mandamentos? A gente tem muito firme no coração, e os crentes mais antigos sabem que eu vou chegar nesse ponto. Porque o que é o mandamento principal de Jesus? Que a pessoa perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quais são os principais mandamentos? Qual o maior mandamento? Jesus vai falar o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e semelhantemente a esse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, e esse mandamento, ele resume toda a lei e os profetas. Ou seja, amar ou promover o amor a Deus vertical e horizontal é a maior expressão do que é ser um cristão. É a maior expressão prática, socialmente falando, do que seria ser um cristão. Então nós temos um encontro, um crer, nós temos um conhecer, um se relacionar, e nós temos uma prática que é muito vinculada à prática do amor. E sobre isso, eu poderia falar muito, poderia discorrer muitas maneiras. Como é que você faz para ser isso? Elementos que você pode fazer no dia a dia, mas eu quero trazer um. Porque eu sei que quem fala tudo acaba não falando nada. Então, vou trazer um. E está em 1 João 3. Como é que eu manifesto esse amor? Diz assim, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então aqui ele vai falar algo importante. Assim como, e João está fazendo essa associação, assim como Cristo se entregou por nós, ele amou o mundo de tal maneira, Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor levou Cristo a morrer pelos nossos pecados. Ele se deu por nós. Assim como ele fez, o reflexo de quem adora esse Cristo, de quem aceita essa salvação, é se doar pelo próximo. É se dar pelo próximo. É estabelecer uma vida onde eu estou me colocando à disposição de agir pelo meu irmão. Isso seria uma das principais características de um cristão, é esse se doar ao próximo. Amigo, como é que isso chega na sua cabeça? Essa palavra, como é que chega na sua cabeça? Uma das principais características é eu me doar ao próximo, ao irmão. Como é que isso pega no seu coração? Às vezes, pega como se fosse uma pressão. Por quê? Porque a gente está cansado. O mundo urbano que a gente vive, ele consome a nossa energia e as nossas forças. E a gente está cansado. Eu não sei se tem gente aqui que está bem assim, descansado, tranquilo. Glória a Deus, meu irmão. Mas mesmo assim você pode não estar se doando, mas se doe. Mas a maioria das pessoas está dizendo, e eu tenho que fazer o quê? Arranjar mais tempo para cuidar dos outros, se eu não consigo nem cuidar de mim? Se eu não consigo nem tirar um tempo para mim poder descansar, como é que eu vou cuidar de outras pessoas se eu não estou cuidando de mim? Como é que eu vou me doar ao outro se eu estou massacrado com esse tipo de horário que eu vivo, com esse tipo de pressão e responsabilidade que eu tenho? Uma vez, eu estava numa outra comunidade, eu trabalhava muito.
no mercado profissional e trabalhava muito na igreja. E a Cíntia estava grávida. E estava numa época assim que eu não tinha tempo para nada, para nada. Estava só o caco, só aquele bagaço da laranja. Você está ali só o fiapim. Aí teve um líder meu que chegou assim, estava no momento de transição à igreja, aí falou assim, agora mais do que nunca, vocês têm que dar mais. Como é que eu recebi aquela palavra? A pá do enterro do defunto, assim, que terminou de enterrar o caixão. Eu quebrei, eu disse, não dá. Não dá, esse evangelho de dar desse jeito, eu não consigo. Não consigo, eu estou morrendo para servir a Deus. Estou morrendo. Isso é se doar? Isso aí não dá. Então, quando eu digo assim, é se dar, se doar, como é que chega no seu coração? Aí uma das maneiras que eu quero que você entenda isso, é que você precisa entender, de novo, evangelho não é a partida que você vai na quarta-feira e no domingo. Se você entender evangelho assim, então você tem que trabalhar o dia todo e no final do dia ainda ir para o orfanato, para a igreja, para não sei aonde, para tentar resolver seu problema com Deus e doar. Mas se tu entende que o evangelho é a sua vida inteira, então você tem que ressignificar o que você faz na sua vida, para a sua vida ser mais doadora do que acumulativa. E aí, você pode estar trabalhando e se doando no trabalho. Aí você pode estar com a sua família e se doando na sua família, sem precisar se acabar no processo. Então, amigo, não é fazer mais, é fazer pelos motivos certos, pelas razões corretas, da maneira correta e honrando a Cristo quando você faz alguma coisa. Por isso que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, meu amigo, deve ser feito para a glória de Deus. Então, viver esse evangelho é viver uma vida que está menos preocupado consigo e mais preocupado em contribuir socialmente, e não é contribuir financeiramente, não, é se dar. É dar sua atenção para a sua família, é dar atenção para as pessoas que estão à sua volta, é ser um instrumento de Deus, de reino de Deus, onde você estiver. Se você mudar essa chave na sua cabeça e começar a ressignificar a sua história, você vai perceber que muita coisa vai mudar no seu coração e na sua vida. Agora, como é que eu faço toda essa ressignificação? Descubra, meu amigo, é a vida toda para você descobrir. E se você fizer bem muito, e não conseguir achar sentido nenhum no seu trabalho, nem para te sustentar, sai do seu trabalho. Tem alguma coisa errada. Você não vai viver morrendo por uma coisa que você não acredita, nem para te sustentar. Você precisa arranjar significado de vida para que você possa se doar nas coisas que você faz. A segunda coisa interessante sobre isso é que a gente vive numa sociedade em que se doar não é natural. A gente está vivendo cada dia mais um individualismo e um narcisismo na sociedade. Ou seja, todo mundo quer saber do seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E não é natural se doar numa sociedade dessa. Você vai ter que lutar contra a correnteza para poder fazer esse processo, porque o natural vai ser você querer só frequentar na quarta-feira o culto e mandar todo mundo se lascar na quinta e ficar na sua. Esse evangelho vinho velho, né? É melhor. É melhor viver dessa forma. Então, é uma sociedade que vai lutar contra você nisso. E eu sei disso porque isso entrou na fé. A fé virou uma barganha. Eu só entro naquela igreja se ela me der algo de volta, porque eu estou interessado em mim, não é nos outros, não. Então, o que esse negócio me oferece? Qual é a promessa que está rolando aqui? Esse cara aí está falando de mim? Se mandar eu falar do outro, já não presta. Eu sei disso porque, então lá, eu cuido de um canal na internet que é razoavelmente grande. Eu tenho os dados de informação desse canal. Eu sei o que dá mais certo, o que está mais errado quando você lança uma mensagem. Eu não cuido só desse, cuido mais de dois. Um do meu pai, outro do Hildebrand. Estou sem informação pra caramba que você não sabe. Qual é a mensagem que o povo busca?
Aquelas que falam dela. O meu problema, o meu sonho, a minha promessa, o meu desânimo, eu busco para mim. Mas qualquer mensagem que eu lanço que tenha a ver com o próximo é fracasso. Eu sei pela estatística. Qualquer, se eu lançar de família, bem pouquinho. Se eu lançar de irmão, de cuidado com os mais velhos, de criança, qualquer coisa que eu lanço que tenha a ver com o próximo, desaparece, ninguém quer ver. É a estatística que eu estou te dando, não é eu acho não. O povo só quer saber de si. E olhe lá, que se for para falar bem de mim, que se for para falar mal, também não quero saber não. Se for para mandar eu me converter, fazer as coisas certas, eu não quero saber não. Quero saber que eu tenho uma promessa, que Deus me ama, querido, vai lá, faz as coisas, Deus tem uma porta aberta, uhul, vamos embora. Eu chamo a sobremesa do evangelho é isso. Tem que ter, mas é sobremesa. O alimento todinho você está deixando de lado para comer só a sobremesa. Não alimenta não. Te dá aquele negócio, mas não alimenta. Então, amigo, eu sei que o mundo lá fora virou individualista, cheio de barganha. Mas o evangelho não é isso. E a gente é uma contracultura do amor contra uma sociedade egoísta. E o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra essa cultura se doando. E eu vou ler um texto com vocês. Diz assim, ó. Lucas 14, 12. Vejam se vocês conseguem viver isso daqui. E é um desafio para vocês. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como lhe retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Agora fazer isso aqui é chão, viu, meu amigo? Por quê? Porque a gente quer fazer para nós, para o amigo que vai retribuir. Eu janto na sua casa, você janta na minha. Eu vou fazer por fulano, mas o que ele vai fazer por mim? O que Jesus está dizendo? Faça pelo outro, sem esperar retorno. Só porque você quis amar o próximo. E faça para quem não pode te retribuir, para ficar bem firme esse negócio. Por quê? Porque a Bíblia vai trabalhar o conceito de que você recebeu tamanha graça de Deus e vai ficar mendigando graça para os outros. Você recebeu um perdão imensurável de Deus, vai ficar mazelando perdão com o próximo. Por isso, as suas ações lá fora têm que ser ações de amor, de graça e de misericórdia. Isso é ser identificado com Cristo. Isso são as obras de Cristo em nós. Aí você pergunta, o que é ser um cristão? É um cara que não peca? É um cara que sabe muito a Bíblia? Ou é um cara que age com graça, amor e misericórdia? Isso é ser um cristão de fato. Então assim, eu sou um cristão. Você tem conhecido a Deus? Você ama a Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você tem tido experiências espirituais com o Espírito Santo de Deus? Tudo isso pode estar acontecendo na sua vida, mas não perca que a fé tem uma dimensão prática. E ela se manifesta no amor que você vai fazer pelo próximo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós sabemos, Pai, como é difícil viver diante de palavras tão desafiadoras, mas acreditamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas, Pai. Por isso pedimos também, Senhor Deus, hoje, que diante desses grandes desafios, que o Senhor Deus faça uma revolução em nosso coração, de tal maneira que a gente sinta e promova e seja preenchido por esse amor de Deus. Para que a gente conheça a largura, o tamanho e a profundidade desse amor, de tal maneira que ele transborde para fora de nós e alcance a vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas isso é um trabalho, Pai, isso é uma obra que eu tenho certeza que nós nos sentimos pequenos para fazer sozinho e só vamos poder fazer se for com a sua presença, Pai.
Por isso, Senhor Deus, mais importante do que promover alguma ação é ter o Deus que tudo faz e que tudo pode em nosso coração. E nós damos liberdade para que esse Deus possa fazer a obra e complete a obra até o dia final em nossa história. Mas, Senhor Deus, nos ajuda a ser mais parecido com Cristo lá fora. A poder naquele dia que nós estamos com o coração doido para deixar todo mundo para lá e viver somente para a gente, para o nosso egoísmo. O Senhor nos ajude a perceber o nosso próximo e nos ajude a simplesmente amar e repartir a misericórdia que a gente recebeu. Porque, Deus, somos profundamente conscientes que somos pecadores e que só estamos vivos porque o Senhor nos agiu com misericórdia mais um dia de nossa vida. Senhor Deus, mas que isso possa se tornar uma ação prática em nossa existência, Pai. Senhor Deus, são grandes desafios. Por isso pedimos uma revolução do Teu Espírito Santo em nossa história. Não nos deixa sair daqui se não for com a Tua presença, Pai. Se não for diante dos Teus propósitos em nossa vida. E assim pedimos e agradecemos, Pai. Também abençoamos para que nós possamos ter uma excelente semana na Sua presença. E se muitas pessoas estão aqui também esperando, Pai, muitas respostas durante esses próximos dias, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um e fazer a Tua vontade. Assim pedimos e agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.